Portal do Consolador apresenta Divulgando a doutrina espírita, com Jesus e Kardec, esclarecendo para consolar. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier. Portal do Consolador. Interaja conosco nas nossas redes sociais: YouTube, Instagram e Facebook. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa na Era do Espírito. Agradecemos a presença de todos vocês que estão conosco nesse momento, que vão estar depois. Sejam todos muito bem-vindos. Inclusive o nosso amigo aqui que vai fazer a reflexão conosco, né? Olá, Marcos, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Dirciné, é um prazer estar com você, com todos os nossos amigos e amigas que vêm acompanhando o programa Na Era do Espírito. E vamos para mais um bate-papo, né? Mais uma conversa sobre a educação à luz da doutrina espírita. Que é muito importante, né, Marcos? Que é bom a gente sempre refletir, mesmo que a gente fale que já tenha ouvido isso, que já sabe, é sempre importante, porque nada é por acaso. E sempre que um assunto chega para a gente, é porque a gente necessita dele, né? Então, Marcos, vamos aí conversar com Jesus, com esses benfeitores maravilhosos, para que a gente possa, né, se colocar à disposição, não só nesse momento, mas em todos, não só recebendo informação, mas também entendendo-a, compreendendo-a, para que a gente possa vivenciá-la. Entendendo a importância de percebermos como espíritos imortais, para que possamos, na nossa caminhada, irmos praticando esses ensinamentos do Mestre Jesus. Gratos por esta e todas as oportunidades que temos nessa encarnação, iniciamos a nossa reflexão. Que assim seja. A palavra para o Marcos, tá? E ele vai falar sobre educação do espírito. Meu amigo, fique à vontade. Muito obrigado, Dirciné. Então, o nosso tema hoje é educação do espírito. E, na verdade, nós vamos fazer a divulgação de um livro, de uma obra muito importante, de um grande educador espírita, que é o nosso Walter Oliveira Alves, com o seu livro Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita. Saiu recentemente uma nova edição, e o livro está com um novo formato e uma nova capa, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Walter Oliveira Alves trabalhou intensamente no movimento espírita, e ele foi diretor do Instituto de Difusão Espírita de Araras, no estado de São Paulo, e foi professor universitário, pedagogo, e coordenou atividades de evangelização espírita, e, inclusive, ele criou o curso de capacitação na educação do espírito que ele realizava todos os anos no período de carnaval, lá em Araras, no Instituto de Difusão Espírita. Então, é um companheiro que nós precisamos conhecer, já desencarnou, nos deixou várias obras publicadas ligadas à educação à luz do espiritismo, como este, né, o Educação do Espírito, mas tem também, por exemplo, o Prática Pedagógica na Evangelização, em 3 volumes, o Introdução ao Estudo da Pedagogia Espírita. Enfim, você aí, na busca, na internet, coloque o nome dele, Walter, com W, hein? Walter Oliveira Alves, e os seus livros vão aparecer, assim como muitos vídeos que ele gravou e publicou, falando sobre a educação à luz do espiritismo. Mas, afinal de contas, qual é o pensamento espírita a respeito da educação do espírito? Como nós vemos isso? E o Walter, ele
desdobra aqui na sua obra os seguintes capítulos. Vamos dar uma olhada aqui nos capítulos da obra. Então, ele nos coloca aqui educação do espírito, evolução do espírito, a criança, as potências do espírito, as etapas do desenvolvimento, modelo educacional espírita, a prática pedagógica e arte e educação. Aliás, o Walter é muito ligado a essas questões das expressões artísticas para o desenvolvimento da criança e do jovem. E nós vamos, então, hoje, nessa nossa conversa, nos ater ao primeiro capítulo da primeira parte, que ele intitulou A Educação do Espírito. Então, nós vamos aqui pegar alguns trechos do pensamento do Walter Oliveira Alves, que reflete com bastante exatidão o pensamento da doutrina espírita, conforme nós encontramos seus princípios nas obras da codificação espírita, ou seja, as obras assinadas por Allan Kardec, e são obras que surgiram a partir dos ensinos dos espíritos através de diversos médiuns. Então, nesse capítulo 1, A Educação do Espírito, o Walter Oliveira Alves vai aqui nos dizer, vamos à leitura. Não nos referimos à educação apenas no seu aspecto intelectual, mas à educação que compreende o homem no seu sentido integral. Que eleva, que aprimora, que auxilia a evolução do espírito. Esta educação, a verdadeira educação, a educação por excelência, é a educação que olha o homem como ser integral, como espírito eterno, criado para a perfeição. É a educação do espírito. Bem, Walter Oliveira Alves está nos dizendo aqui que a verdadeira educação vai além da educação que promove a aquisição de conhecimentos. Vai além da educação que desenvolve formação técnica, profissional. A verdadeira educação vai além do ensino que propicia o desenvolvimento cognitivo. Então, olha para o ser humano como um ser integral, como uma alma imortal, e que trabalha não apenas a formação intelectual ou o desenvolvimento intelectual desse ser, mas também o seu desenvolvimento moral. Então, tem uma visão holística, uma visão de totalidade, uma visão integral sobre o ser humano, seja ele criança, adolescente, jovem ou adulto. Não importa, porque nessa visão nós temos o olhar sobre a alma, ou o espírito, com mais um componente que a doutrina espírita nos traz, que é a reencarnação. Ou seja, a criança que está conosco é um espírito reencarnado. Além de imortal, já teve outras existências neste mundo terreno. Haverá de ter, possivelmente, mais algumas, e depois vai com a sua jornada na escala dos mundos habitados, mundos cada vez mais superiores, na medida em que esse espírito também se torna superior, se torna mais purificado. Então, a visão do Espiritismo sobre a educação é muito ampla e profunda, e deve, na sua prática, equilibrar o desenvolvimento intelectual ou cognitivo com o desenvolvimento moral ou emocional do ser humano que está conosco. Mas também nos chamou a atenção, neste primeiro capítulo da obra Educação do Espírito, vamos ficar aqui, colocar a obra de novo aqui na tela, aqui está ela, este parágrafo aqui do nosso Walter Oliveira Alves. Vamos prestar atenção. Receber o Espírito que retorna
auxiliar a sua preparação interior, auxiliar o despertar de qualidades superiores, compromissos assumidos no mundo espiritual, abrir espaço e colaborar na ação deste espírito para que ele encontre campo propício para a realização de sua tarefa, é trabalho de grande importância de toda a casa espírita, seja um humilde centro de apenas 4 paredes ou ampla instituição com vastas dependências. O Walter está aqui nos lembrando de alguns objetivos ou princípios da educação do espírito. Vamos então aqui recordar, vamos fazer o destaque dentro do texto dele. Bom, primeiro, receber o espírito que retorna. Isso é papel da educação que vai ser desenvolvida no centro espírita, normalmente no chamado processo de evangelização infanto-juvenil. Então, lembremos, tanto a criança quanto o jovem é um espírito que está retornando à vida física, ou seja, está reencarnando. Por que devemos educar? Primeiro, para auxiliar a sua preparação interior. É o conhece-te a ti mesmo. É o autoconhecimento que vai propiciar a autoeducação. Segundo, auxiliar o despertar de qualidades superiores. Qualidades essas que esse espírito já vem desenvolvendo, já vem trabalhando ao longo das suas existências físicas, corporais, aqui na Terra. E, portanto, nesse processo de educação do espírito, nós vamos auxiliá-lo para que ele desenvolva ainda mais as suas qualidades ou as suas virtudes. Terceiro, acordar em seu íntimo os compromissos assumidos no mundo espiritual. Fazemos parte, nós passamos por um planejamento reencarnatório e fazemos determinadas promessas e assumimos determinados compromissos. Na educação do espírito, nós vamos auxiliá-lo para que ele possa cumprir esses compromissos, possa cumprir essas promessas. Quarto, abrir espaço e colaborar na ação deste espírito para que ele encontre campo propício para a realização de sua tarefa. Então, nós vamos não recordar o seu passado ou recordar o que ele planejou no mundo espiritual. Nós vamos encaminhá-lo para o bem, para que ele possa, então, por si mesmo, nessa ação do bem, cumprir as suas tarefas aqui na Terra, cooperando com Deus para o bem, não apenas de si mesmo, mas também do seu próximo. Portanto, o bem da humanidade. E o Walter está nos lembrando aqui que essa tarefa evangelizadora, que é tarefa educacional, é a que deve ser realizada por todo e qualquer centro espírita. Não importa o seu tamanho, não importa as dependências físicas que possua ou que deixe de possuir. O trabalho é de educação. Educação desse espírito que Deus está confiando para nós lá no centro espírita. Mais à frente, um pouco mais à frente neste capítulo, primeiro da obra, em que o nosso Walter Oliveira Alves aborda a educação do espírito, ou seja, né, o título do primeiro capítulo é o título da própria obra. Ele nos diz: a criança necessita compreender que é um espírito reencarnado, filho de Deus, que vem evoluindo milênios afora e que seu destino é a perfeição em mundos mais elevados. Necessita compreender as leis divinas que regem todos os seres, a lei de causa e efeito, que rege nossa existência e nos impulsiona a evoluir, as consequências morais de todos os seus atos, bem como compreender que traz compromissos assumidos na espiritualidade e tem tarefas a cumprir
em nosso planeta. Esta fala do Walter nos remete a um compromisso de ordem moral com a educação do espírito. Porque não adianta apenas ele se tornar intelectualizado, ele se tornar repleto de conhecimentos. Precisamos trabalhar na educação do espírito a sua moralização e espiritualização. Por isso que trabalhar as leis morais que compõem a terceira parte do Livro dos Espíritos e trabalhar os ensinos morais de Jesus, que compõem o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, é da máxima importância. Porque hoje estamos convivendo com espíritos egoístas, materialistas, e precisamos tocar essas almas. Precisamos fazer com que essas almas vibrem no amor ao próximo, na prática da caridade, sem discriminações, sem preconceitos. Porque, como nos lembra aqui o Walter no texto, todos somos filhos de Deus e todos somos destinados a chegar à perfeição. A educação deve auxiliar o espírito para melhor realizar essa jornada, essa caminhada evolutiva, essa caminhada de progresso. Portanto, na educação do espírito, precisamos estar atentos à questão da formação do caráter, da moralização do espírito. Vamos a mais um destaque aqui deste capítulo 1 da obra do Walter. Ele aqui está nos dizendo: inicia-se, pois, nova etapa para a própria doutrina espírita, que vai muito além de instruir em sua tarefa de educar o espírito, ou seja, de auxiliar a sua evolução integral, trabalhando com as estruturas íntimas que ele possui, levando-o a assimilar, analisar, comparar, refletir, sentir e iluminar-se, transformando-se gradual, mas integralmente, desenvolvendo harmoniosamente as faculdades que lhe são inerentes, filho de Deus que é. Então, o nosso Walter Oliveira Alves está aqui no seu texto, nos dizendo que está na hora de entendermos que o Espiritismo é, na sua essência, doutrina de educação do espírito imortal reencarnado, destinado à perfeição. Que esse espírito traz consigo todo o potencial divino que ele vem paulatinamente, progressivamente desenvolvendo. E a educação do espírito deve ser a grande alavanca para que o espírito acelere o seu progresso integral, sendo imortal e destinado a essa perfeição. Esse é o grande trabalho que precisamos realizar, não apenas no centro espírita, nessa área principal da evangelização infanto-juvenil, e englobando os adultos nos encontros da família, grupos de paz, mas também a educação do espírito que precisamos realizar na família, porque, como nos lembram os benfeitores espirituais, o lar é a primeira escola do espírito. E claro que nós aqui sonhamos com a entrada da educação do espírito também na escola. E isso um dia haverá sim de acontecer. E vamos ao último destaque, para deixar uma reflexão para todos nós. As palavras do Walter Oliveira Alves. Evangelizar, em seu profundo sentido de educação do espírito, será a tarefa das mais importantes na casa espírita. Avancemos, pois, amigos, cientes e conscientes da grandiosa tarefa que nos cabe realizar. A casa espírita, como um todo, necessita preparar-se para o grandioso compromisso que lhe cabe,
a imensa tarefa de educar os espíritos que renascem entre nós. Para isso, é preciso reconhecer que também somos espíritos necessitados de nos educarmos, de sintonizarmos-nos com o Cristo, para que o sentimento cristão vibre em nossos corações e possamos assumir a postura de espírita evangelizado. Que palavras belíssimas para a nossa reflexão do nosso querido educador espírita, Walter Oliveira Alves, no seu livro Educação do Espírito e Introdução à Pedagogia Espírita, que é publicação do ID Editora, ou seja, do Instituto de Difusão Espírita de Araras, do estado de São Paulo, que você encontra normalmente nas livrarias, tanto físicas quanto online, pela internet. Não deixe de conhecer esta obra do nosso Walter Oliveira Alves, que vem, então, falar para nós da educação do espírito. Na sequência, ele vai desdobrar diversos assuntos, diversos temas ligados a essa educação, mas que vamos deixar para que você, claro, conheça fazendo a leitura dessa obra importantíssima para todos os pais, todos os evangelizadores, educadores, de uma forma geral. Então, eram essas reflexões que queríamos trazer para o programa Na Era do Espírito, hoje, que na verdade não foram nossas, mas sim do nosso Walter Oliveira Alves, na sua obra Educação do Espírito. Dicineia, então, era isso que nós tínhamos a apresentar hoje, né? E eu acho que o Walter conseguiu provocar bastante reflexões para todos nós, não é mesmo, Dicineia? Verdade, né, Marcos? E esse livro é muito interessante, né? Porque ele nos mostra aí essa importância, né, de nós evangelizarmos, né, educarmos moralmente as nossas crianças e os nossos jovens, né? E a importância da aplicação desse evangelho de Jesus, desde, né, a gente tem uma oportunidade desde da criança na mais tenra idade, né? Porque a gente não pode esquecer, como você falou muito bem, né? Somos espíritos imortais. Então, a gente vai assimilando isso, mesmo que nós, pais, avós, não percebamos, não temos aqui, a gente não tem aquela resposta imediata, a gente vai percebendo ao longo do crescimento, né, daquele indivíduo. Então, eu gosto muito desse livro, ele tem pontos, assim, muito interessantes. E é um livro, assim, você vê que o Walter já desencarnou, esse livro dele foi escrito já tem bastante tempo, né? E tá atual, né? Então, educar o espírito é sempre um assunto atual, que afinal de contas, né? A gente está aqui para isso, né? Para ser educado, para a gente ser melhor. Meu amigo, muito obrigada. Reflexões excelentes. E fica aí a indicação do nosso irmão, né? Do Marcos, o livro, né? Educação do Espírito, do Walter, tá? Você acha aí para comprar na internet, nas livrarias, porque é um livro muito importante para a gente. Muito obrigada, meu amigo. Receba meu abraço carinhoso. A todos vocês que estão conosco, mais uma vez, né, os nossos internautas agora e que vão ver depois. Vamos aí, então, né, mais uma vez agradecer, né, fazer a nossa prece de encerramento. Aproveitando aí, né, a nossa sintonia com esses benfeitores, aproveitando aí este momento de reflexão, agradecendo sempre por estarmos reunidos, compartilhando o melhor de nós com esses benfeitores também, para que eles possam envolver a todos os nossos irmãos, que os nossos melhores sentimentos e pensamentos possam ser doados à espiritualidade benfeitora para envolver a todos os nossos irmãos desse nosso orbe terrestre. E que possamos sempre ser fortalecidos para que continuemos firmes e fortes nessa tarefa que nos propusemos, enfrentando aí as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas sempre junto com o Pai, porque Ele sempre está conosco. Que assim seja. A todos vocês, meu amigo,
Muito obrigada mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau para vocês. Divulgando a mensagem do bem. Movimento Espírita. Divulgando, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.